E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, eu sou da equipe do Vida Pura e eu vou estar apresentando essa nova série de vídeos aqui no Vida Pura no YouTube, que será a série 119, A Rota da Obediência. Fiquem com a gente e vamos que vamos. Bom, por que 119, a Rota da Obediência? 119 porque a gente vai falar e a gente vai estudar e a gente vai refletir nesses episódios dessa série em cima do Salmo 119. Mas, no ponto de vista do que e centrando no que? Eu acabei de dizer que o nome é a Rota da Obediência. E é justamente, na verdade, sobre esse elemento crucial na vida de um verdadeiro discípulo de Cristo que a gente vai tratar nesses próximos episódios. A obediência. Como ela é importante. Na verdade, ela é a marca de um verdadeiro discípulo. É só você conferir lá, se você não for preguiçoso de Bíblia, é só abrir tua Bíblia lá e conferir João 8,31. Confere lá, você vê que Jesus está falando. Um verdadeiro discípulo seria aquele que permanecesse firme na sua palavra. Permanecer firme. O que é permanecer firme? Obedecer a sua palavra. Ok, obediência, mas por que o Salmo 119? Já ouviu falar em acróstico? Aquela brincadeirinha que a gente fazia na escola, colocando o nome de Jesus, e aí falando justiça eterna que salva, começando cada frase com uma das letras do nome de Jesus? É a mesma coisa que o autor está fazendo no Salmo 119, só que com as letras do alfabeto hebraico. A cada 8 versos desse salmo, todas as frases, ou seja, os versículos, começam no original hebraico com uma das letras do alfabeto hebraico. E por que será que ele escolheu esse formato? Tem outros salmos, Davi fez isso em alguns salmos também. Por que será que era feito isso? Para que o ensino da palavra fosse muito mais rapidamente memorizado. Quando você decora, quando você memoriza algo, aquilo fica encucado na sua cabeça e com o passar do tempo, com a repetição, se torna um hábito. E memorizado, eu passo a viver aquele hábito. E vivendo aquele hábito, o que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo o que aquela palavra está dizendo para mim, certo? Legal. Nesse primeiro episódio, a gente então vai estudar e refletir e falar sobre os primeiros 8 versículos do Salmo 119, que começam com a letra Aleph. Então, bora lá. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal, andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Os primeiros 2 versículos, o salmista está trazendo aí uma tal felicidade, como são felizes. E ele está atrelando, ele está ligando totalmente essa felicidade a uma vida que obedece os caminhos do Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, a uma vida irrepreensível. E ele não está dizendo assim, olha, aquele cara que anda nos caminhos do Senhor é só bem-sucedido. Não, ele está dizendo feliz, ou seja, tem contentamento, tem profundidade, vive aquilo. Há uma vida de todo o coração nessa busca e nessa obediência a Deus. E aí ele traz um elemento que é crucial e que caracteriza essa obediência que a gente está buscando e a gente vai buscar nos próximos episódios entender, que é a integridade de coração. O que é integridade de coração? Íntegro, para a gente não confundir a palavra íntegro com esse homem é um homem íntegro e por isso ele é honesto. Não, na verdade, íntegro não quer dizer honesto. Íntegro só quer dizer uma coisa, por inteiro. Não é algo pela metade, nem em partes, é inteiro. Eu posso ser integralmente inteligente, eu posso ser integralmente ignorante, é algo por inteiro, certo? E ele está falando de que busca de todo o coração. Então ele está falando de uma integridade de coração. Se a gente está falando em obedecer, a gente obedece a alguma coisa que foi mandada, ordenada, certo? Esse é o maior mandamento. Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Jesus disse a mesma coisa lá em Mateus 22, 34 ao 38. Ame o Senhor de todo o coração. Ok? Então, integridade de coração. Eu não posso amar a Deus hoje e amar amanhã outra coisa. Eu não posso entender que essa integridade de coração patrocina o meu estilo de vida em que eu escolho o que eu vou obedecer. É integral da palavra, eu obedeço toda a palavra. Eu não posso
tratar a Bíblia como se fosse a App Store ou a Play Store, que eu seleciono aquilo que eu quero baixar para mim e eu desfruto daquilo. Não! Mesmo que tu ranque páginas da Bíblia, risque aqueles versículos que você não quer viver, a palavra sempre vai estar, sempre. Isaías 40 vai dizer que o homem é como a relva, murcha, seca, a palavra de Deus é eterna. E eu tenho que entender, então, que se tem essa integridade de coração, essa obediência também é integridade. E o salmista vai dizer que felizes são as pessoas que encontram esse estilo de vida em obediência e integridade de coração. Só que não só felizes, ele vai dizer que essas pessoas não gera só felicidade nelas, essa obediência e integridade de coração, mas gera também uma vida irrepreensível, ou seja, uma vida que não tem nada do que se possa condenar, acusar, uma vida irrepreensível. E a Bíblia vai afirmar que essa vida irrepreensível agrada a Deus. Quer conferir? Provérbios 11:20, Salomão disse o seguinte: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Ou seja, é impossível servir ou amar ou buscar obedecer a Deus se não tiver uma integridade de coração. E o Senhor detesta os perversos de coração, ou seja, aqueles que não vivem essa obediência e integridade de coração. Isso desmente aquele velho jargão que a gente tem, desde pequeno a gente fica repetindo isso, como se fosse até um versículo bíblico, mas isso nunca esteve na Bíblia. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mentira! É mentira! Deus detesta o pecador que há em você, Deus detesta o pecador que há em mim, e Ele se fez homem, morreu numa cruz para que fosse feito em nós a imagem do seu Filho, para que nós recebêssemos a salvação. Ele aplicou a ira, toda a sua ira que o nosso pecado merece, Ele aplicou em Cristo, que se fez pecado por nós, e por isso somos salvos. Esse é o Evangelho. Deus detesta o pecador que há em você. E é por isso que Ele está fazendo você a imagem de Cristo. Se você vive, de fato, uma vida em obediência, em integridade de coração. Ok, mas então o que eu devo obedecer? Qual é a ordem que eu devo obedecer para que eu não seja alguém nesse quadro dos que Deus detesta, os perversos de coração? A gente fala muito sobre uma coisa chamada idolatria de coração no Vida Pura. O que é a idolatria de coração? Na verdade, a idolatria de coração nada mais é do que todo pecado, porque pecado é quando eu erro o alvo e eu passo a adorar outras coisas que não sejam Deus. E isso inclui pessoas, coisas, situações, o pecado sexual, a pornografia, a masturbação, a homossexualidade e toda a imoralidade sexual e todo e qualquer outro pecado. Quando eu coloco qualquer coisa num lugar que só Deus deveria estar na minha vida, eu estou sendo idólatra do coração. E como é que eu não vivo em idolatria de coração? Só há um caminho, o arrependimento. Cristo pregou no início do seu ministério: arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é a ordem que nos é dada no Evangelho. Esse é o chamado que nos é dado no Evangelho. E quando então eu vivo em arrependimento verdadeiro, genuíno, que não é a mesma coisa que remorso, e fé, eu estou nada mais, nada menos do que obedecendo ao chamado do Evangelho. Então, essa obediência e integridade de coração é responder a esse chamado do Evangelho, se arrependendo, abandonando o pecado, abandonando a idolatria de coração e seguindo, tendo Cristo como foco. Só que essa obediência ao Evangelho, ela jamais vai acontecer num coração dividido. E a gente entende quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da mente, da mentalidade. Deus não trabalha com mente e coração dividido. É só ver em textos como Salmo 101, 2 ao 6, quando Davi vai dizer no Salmo: somente quem vive uma vida em integridade me servirá. E outros textos como Ezequiel, capítulo 11, dos versículos 16 ao 21, onde Deus passa uma mensagem para o povo que estava fundado em idolatria de coração, dizendo que Ele faria daquele povo um povo de um coração não dividido, Ele daria um novo coração, um novo espírito para aquele povo, mas a quem continuasse o seu caminho em afeição aos seus ídolos, a sua idolatria cairia sobre a sua cabeça. Então aí mostra mais uma vez que Deus detesta o idólatra de coração e é por isso que Ele quer nos fazer novas criaturas. Não fique pensando que esse estilo de vida que muitos de nós, infelizmente, acabamos seguindo hoje em dia, em que eu adoro meu Deus no domingo e na terça ou qualquer outro dia da semana e tá tudo bom. E o restante da minha vida eu ofereço
tantas outras coisas. Deus não trabalha com o coração dividido. Essa obediência que realmente agrada a Deus não vai surgir num coração dividido. É um coração por inteiro dedicado a Deus. E um outro fator que caracteriza essa obediência, a gente vê no versículo 3. O autor diz o seguinte, que essas pessoas que obedecem de integridade de coração não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Ou seja, é o que João diz lá em 1 João 3,9, quando ele diz que os nascidos de Deus não têm o pecado como prática de vida. E Jesus vai dizer a mesma coisa em João 8,34. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Essas pessoas que são felizes, que o salmista fala, e que vivem num caminho irrepreensível, numa vida em santidade, uma vida irrepreensível, são pessoas que não têm o pecado como prática de vida. São pessoas que andam em liberdade porque não colocam em outras coisas a adoração que só deve ser dada a Deus. Isso não quer dizer que eles não vão pecar. A Bíblia também vai dizer em 1 João que todo aquele que disser que não está em pecado é mentiroso. A verdade não está nele. Mas uma coisa é eu acabar pecando nesse caminho do arrependimento. Outra coisa é eu viver sob o domínio do pecado, ter o pecado como aquilo que rege a minha vida. E não é esse tipo de realidade que o salmista traz para descrever essas pessoas que vivem em total obediência e integridade de coração. Mas além de tudo isso, a gente percebe nessa empolgação que o salmista tem em falar dessa obediência, dessa vida irrepreensível, que essa obediência não é simplesmente uma obediência por obrigação. Não é um mero proselitismo. Não é eu toco na igreja, eu faço isso, faço aquilo, então eu estou obedecendo. É uma obediência por prazer, é uma obediência sedenta por Deus, é uma obediência em real adoração, é uma obediência em real entrega a Deus. E Paulo vai dar em Filipenses 2, do 5 a 11, ele vai trazer o maior exemplo prático dessa obediência total, em integridade de coração, irrepreensível e em prazer. Jesus é o maior exemplo. Se fez homem, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, visando nada mais, nada menos e unicamente a glória do Pai, sendo fiel até o fim à vontade do Pai. É a essa atitude de obediência irrepreensível, em integridade de coração e em prazer, total entrega voluntária, que Paulo nos convida quando ele começa o raciocínio nesse texto de Filipenses 2, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Só que, tanto eu quanto você, a gente sabe muito bem, nós por nós mesmos não vamos chegar a essa realidade. Nós por nós mesmos não vamos conseguir viver isso. Mas como então? A graça de Deus nos levará a essa realidade. É o que Paulo também vai falar em Efésios 2, do 8 ao 10. E é o que Paulo vai falar aos Filipenses, em Filipenses 2, versículo 13, que Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. É a graça de Deus operante em você, operante em mim, que nos faz desejar aquilo que a gente jamais iria desejar antes. Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos tornou e tem nos tornado seus filhos. Que grande amor, que grande Deus é esse que nós trocamos por 10 segundos de orgasmo e depois o sentimento de culpa. Que Deus maravilhoso é esse que transforma inimigos em filhos, que nós trocamos por uma Netflix, por um TikTok, por qualquer outra coisa moderna. Que Deus é esse que nós trocamos por outras prioridades na vida. Nós hoje em dia não formamos, na verdade, há muito tempo, não se vê mais uma geração que forma os seus filhos com a ideia de que um dia eles podem morrer por Cristo. Se você é pai e você é mãe, qual foi a última vez que você trocou uma ideia sobre morrer por Cristo com seu filho? Não. A gente quer criar médicos, advogados, e eu não estou dizendo que não devemos estudar, ter uma profissão. Não, nós devemos correr atrás dessas coisas. Mas não é isso que deve tomar o nosso coração. Não é isso que deve reger a nossa vida. Nós nascemos para a glória de Deus. Esse deve ser o foco. E é essa atitude de obediência totalmente entregue que estamos sendo convidados. Mas nós, por nós mesmos, não vamos conseguir. A graça de Deus operante em nós que fará com que a gente deseje isso. E o salmista sabe muito bem disso. Não é à toa que ele vai admitir isso quando ele diz o seguinte, nos versículos 5 ao 7. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças.
O salmista sabe muito bem que ele sozinho não vai conseguir viver essa obediência que ele enaltece e que ele reconhece que quem vive alcança uma vida realmente de contentamento. Felizes por quê? Porque não precisam mais de coisas externas. A mentalidade não está mais nesse mundo. A mentalidade não está mais no pecado. A mentalidade agora está em Cristo. E é Cristo agora e é só Cristo que basta para mim, que é suficiente para mim. E por isso estou feliz, porque Ele me respondeu com a sua misericórdia, dando a vida para que eu estivesse eternamente com Ele. Ele sabe muito bem disso, que sozinho não vai conseguir. E é por isso que ele termina esse primeiro bloco de 8 versos da letra Aleph com a seguinte declaração: obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. O salmista sabe que, como Jesus disse em Mateus 7, do 21 ao 23, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Os seus belos acordes de guitarra na igreja não interessam tanto a Deus quanto o adorador em espírito, em verdade, em obediência, de total coração que Ele quer tornar você. Uma bela peça de teatro não impressiona a Deus. Uma bela prédica, uma pregação com esboço, tudo ali, tópicos e hermenêutica e tudo aquilo e tudo isso não impressiona a Deus. Deus está muito mais interessado em quem você é nele do que aquilo que você faz. Será que a gente vive essa obediência? Será que a gente vive essa realidade dessa obediência totalmente entregue? Infelizmente, a gente está numa geração que marca no relógio a hora que a nova temporada do La Casa de Papel vai começar. Mas o devocional está atrasado, tem dia que eu oro, tem dia que eu não oro. Uma geração que marca no relógio a hora de adorar qualquer outro Deus. E não vem com um papinho de que, isso aí você está sendo muito fanático, isso aí não tem nada a ver, isso aí você está pesando. Meu querido, minha querida, aqui é um homem pecador falando, e que reconhece porque também precisa viver essa obediência, alcançar isso em Cristo. Pare para pensar, olha a cruz, olhe até que ponto foi este Deus que eu e você trocamos por qualquer coisa. Olha até que ponto esse Deus foi por mim e por você, e você vem dizer que eu estou sendo fanático? E você vem dizer que não tem nada a ver? É de tanto nada a ver que a gente está ficando cego. Eu vejo uma Bíblia que diz para mim de um Jesus falando o seguinte: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a tua vida vai perder, e aquele que perder por minha causa vai salvar. Como é que eu olho para essa Bíblia e eu falo que esse estilo de vida em que eu não priorizo as coisas do reino, porque tocar na igreja, ser do teatro ou qualquer coisa do tipo, isso não significa que você está priorizando o reino de Deus ou que eu esteja. Fazer esse vídeo não significa que eu esteja priorizando o reino de Deus. Integridade de coração é ocupar o seu dia com Cristo, muito mais do que ficar contando as horas para que você sacie a sua sede por entretenimento ou por ver um vídeo pornográfico. Integridade de coração. É a isso que estamos sendo chamados. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É essa obediência que nós estamos sendo chamados. Quando que a gente vai começar a vivê-la? Quando a gente fizer o que o salmista está falando, quando eu aprender as tuas justas ordenanças, então eu te louvarei de coração sincero. E é justamente isso que a gente vai fazer nessa série. Aprender o que é essa obediência. Porque eu também ainda não sei. E eu quero muito aprender. Bora? Vamos junto? Nós somos o Vida Pura. E não desistimos da santidade. E a gente quer que você também não desista. Porque Cristo não desistiu da gente.